Queria chamar o André Antunes, trader, fundador da Scalper. Ele vai dar uma aula aqui para vocês sobre leitura de fluxo. André, seja bem-vindo. Bom som. Vou ter algum passador? Eu peço para ir passando os slides. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse convite da Empíricos, né? Um evento aí do mundo de investimentos. A gente viu celebridades aí do mundo de investimentos e a gente vai entrar num tema um pouco diferente, que a maioria de vocês pode usar tanto para tomada de decisão no investimento, quanto para tomada de decisão aí no dia a dia, se decidirem usar o mercado além do investimento, né? O que eu quero passar aqui para vocês serve como visão de mercado. Tá? Então, agradeço todos os presentes. A gente tem um público grande em casa, então agradeço a todos que estão em casa também. Tá? O objetivo da palestra aqui é mostrar como é possível, né, de maneira profissional, você ganhar mais de 100 mil reais por mês. Meu número é muito maior que isso, mas começou com os meus primeiros 50 reais no dia, com meus primeiros 100 reais, e isso trabalhando especificamente nisso poucas horas por dia. Eu falo que operar no mercado, comprar e vender todo dia é uma maratona, né? Então você não consegue fazer isso por muito tempo. 1, 2, 3 horas por dia já é ótimo. O mercado dá muita oportunidade na abertura e você não precisa ficar o dia inteiro. E aqui uma questão que eu quero colocar para vocês é para a gente sempre separar o chapéuzinho. Então, até agora a gente carregou o evento, né? A Empíricos carregou com os convidados boa parte sobre investimentos. Agora a gente tira o chapéu do investimento e a gente pode colocar o chapéu aí de se fazer dinheiro. Como? Você, com seu esforço, com seu trabalho, gerando dinheiro, que eu chamo de investidor ativo. Tudo que a gente viu até agora foi na posição de investidor passivo. Você pegar o seu dinheiro, que eu chamo de dinheiro velho, seu salário, o que você guardou de dinheiro, que está na poupança, tirar da poupança e depositar isso para alguém gerir esse dinheiro. Ou até você comprando ações diretamente, né, comprando fundos, mas existe uma modalidade muito difundida, que é a modalidade de investimento ativo. E os próprios fundos fazem isso, e eu vou explicar para você. Se você pegar mercado futuro, que é um mercado que eu gosto muito de operar, por questão de alavancagem financeira, com pouco dinheiro a gente consegue fazer muito dinheiro, 80%, 90% das operações são operações de day trade. E 80% das operações é feitas por institucional, a maioria das pessoas que passaram até aqui, tá bom? Aqui eu não estou trazendo informação de aventureiro, né? São 15 anos de mercado fazendo isso, tá? Praticamente todos os dias operando, e há 14 anos fazendo isso em média de 1 a 3 horas por dia. Tá? Eu vou passar aqui na palestra conceitos avançados, tá? Como a gente tem uma plateia bem diversificada, né? Passou caras muito grandes aqui com conceitos bem avançados, e eu fiz questão de colocar essa divisão entre conceitos muito avançados, que eu não vou entrar tanto no detalhe para explicar, e eu vou trazer a minha visão simples. Como que eu uso todos esses caras que passaram para cá para trabalhar para mim e fazer o meu trabalho mais fácil. Por isso que eu consigo tomar uma decisão tão simples e uma decisão tão direta. A única questão que a gente tem é que tolerar o risco. Uma coisa que eu vi muita gente falando aqui, acompanhei as palestras também lá do meu escritório, né? Eu operei hoje de manhã, todo mundo preocupado com o futuro, né? Ah, o futuro a Deus pertence, o que a gente vai fazer, como que eu vou decidir o futuro? Por que eu escolhi fazer day trade? Uma coisa que, infelizmente, por uma matéria, né, na verdade, uma pesquisa equivocada da FGV, como a gente viu várias pesquisas aí que saíram com um número muito pequeno, dá uma informação errada para a gente. O que é mais fácil? Uma pergunta para vocês. Vocês saberem o que vocês vão jantar daqui a 1 ano ou vocês saberem o que vocês vão jantar hoje? É muito mais fácil adivinhar o que você vai jantar hoje. Por isso que eu prefiro adivinhar o que vai acontecer no mercado, na verdade, nem adivinhar, né? Reagir ao meu dia do que está acontecendo agora,
do que está acontecendo daqui a um ano. Então, é muito provável hoje que eu vou jantar no escritório, porque eu vou sair daqui, tenho coisa para fazer, minhas pequenas dormem cedo, não vou jantar com a minha família. Então, a minha reação a algo mais próximo é sempre mais fácil. Tá? E aí a gente consegue fazer como? Como que eu trago o futuro para próximo? É mais fácil prever o agora. O futuro vai me trazer mais coisas. Se eu aumento a minha exposição, eu consigo puxar o futuro. E foi sempre isso que eu fiz. Eu vou colocar 10 mil reais para investir durante um ano. Se eu conseguir investir 100 mil reais em um mês, eu puxei o futuro. Se eu conseguir investir, ter capacidade financeira de investir 1 milhão de reais em um dia, eu trouxe o futuro de um ano para o meu lado agora. E foi assim que eu fiz minha carreira. Né? Passando rápido, né, meu primeiro trabalho foi como tenente do Exército, depois fui gerente de tecnologia, passei por Siemens, TAM, mas tive a grande possibilidade de ser gerente da Interfloat, um lugar que eu aprendi muito, onde eu vi grandes ganharem muito dinheiro, grandes perderem muito dinheiro, com um perfil totalmente diferente do que a gente viu aqui. Né, a gente viu aqui a passagem aí de grandes gestores, né, gestores de grandes fundos, e eu convivi com operadores especiais, scalpers, que tinham crachá azul, que operavam o próprio dinheiro, muitas vezes com um tamanho, no dia, maior que a maioria desses fundos. E aí eu tomei uma decisão de seguir esse caminho. Né? O caminho, quando a gente vê do mercado institucional, é um caminho, não vou dizer mais profissional, mas é um caminho mais estudioso. Né? Então, um caminho que demanda uma carreira de economista, uma carreira financeira. E essa carreira que eu criei, que eu vivo há mais de 15 anos, para mim é a carreira mais democrática do mundo. Porque não importa o passado, não importa o futuro, não importa quem eu sou, meu pai, minha mãe, o que eu fiz no passado, se eu errei, se eu acertei. Na hora que eu clico aqui, por exemplo, em Vivara, que a gente falou, por exemplo, em PetroRio, a minha boleta é a mesma deles. É igualzinho, 100 ações deles é a mesma ação minha. O mercado é 100% democrático nisso. Então, ali a gente vê que realmente a gente consegue descer todos os problemas, e aí é você e você. Então, não tem desculpa que, quem é meu pai? Onde eu me formei? O QI do mundo corporativo. Quem me indicou? Eu errei no passado, estou mudando de carreira. Qual que é a minha religião? Qual que é a minha cor? Esquece, não tem essa desculpa. Para mim, o único lugar que o dinheiro é igual para todo mundo é na Bolsa. Porque quando você envia uma ordem ali, os seus 10 mil é igual no cara que está lá na favela. Vamos pegar o exemplo do Favela Investidor, um menino que está explodindo aí no YouTube. Então, se um cara lá na favela enviar um lote do Mini para comprar, ou enviar para comprar 100 Petrobras, e alguém aqui na Faria Lima, no prédio mais chique do mundo, com um fundo de 20 bi de dólar, a ordem é a mesma e gera o mesmo impacto para o mercado. Então, para mim, quando eu conheci isso, me deu a possibilidade de realmente mudar de vida. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E eu trago para vocês fundamento de mercado. Né? A gente vai entrar em alguns temas aqui complexos, como essa questão. Né? O que eu faço é descobrir formação de preço. O que está todo mundo aqui que passou no evento querendo saber é qual que é o preço no futuro. Né? A maioria, todo mundo com posições compradas, né? Muito difícil a gente ver um fundo que aceita ficar vendido. Né? A gente vai ter um outro palestrante que eu estava conversando e vai falar um pouco de venda também, que é possível vender, não precisa só comprar, a gente ganha muito dinheiro na venda. Quem soubesse vender mercado de cripto tinha explodido muito mais que a alta, né? Porque caiu muito mais rápido, você consegue operar muito mais alavancado, e as pessoas não sabem disso. E aqui a gente tem o mecanismo de formação de preço, está no cerne da economia. É de extrema importância entender a origem e a causa dos movimentos do mercado. Só para entender esse slide, para mim, já tem que ser formado em economia. Né? E eu sempre fiquei pensando, como que o preço sai do 1 para o 10, como que o preço sai do 10 para o 20, e como que eu me aproveito nisso? Porque tudo que eu escutava, tudo que eu estudava, tudo que eu via as pessoas falando, principalmente sobre investimento, era em como prever para onde o preço vai. O preço está em alta agora e vai regredir a média. Beleza. Por quê? Como? Quando? Onde? Muita gente falou aqui de timing, né? É difícil o timing de mercado. E para mim o timing do mercado é muito fácil. Você vê o que está acontecendo, você vê força do mercado, você vê se o mercado está mais rápido, mais devagar. E o objetivo da palestra é a gente conseguir simplificar isso. É a gente sair de conclusões super avançadas para conceitos muito simples. Né? A gente tem aqui, o que faz o mercado andar? Imagina que o mercado está a 1. Que mercado? O que vocês quiserem. Petróleo, índice,
dólar, carro, imóvel, ouro, Bitcoin, Ethereum, NFT, qualquer coisa. O mercado está no 1, e aí a gente tem o mercado indo para o 2. Aí ele vai para o 3, ele vai para o 4, ele vai para o 5 e ele vai para o 6. A gente pode tentar explicar, e a gente ficaria aqui o evento inteiro, tentando concluir por que esse mercado saiu do 1 para o 6. Ah, ele saiu do 1 para o 6 porque a gente já estava esperando que o Lula ia ganhar e o mercado subiu, porque já teve todo o barulho. Ah, o mercado subiu porque cruzou a média móvel. Ah, o mercado subiu porque os fundamentos dessa empresa que a gente está analisando, os fundamentos são bons. A gente subiu porque a empresa tem lucro. A gente subiu, o mercado subiu por causa dos juros. Tudo isso, para mim, é muito abstrato. Lembra, nosso amigo acabou de falar aqui que ele tem um cockpit inteiro? Eu também tenho um cockpit desse, mas eu tentei resumir numa tela bem pequenininha. E eu deixo eles com todo o cockpit, tomando toda a decisão deles, porque vocês vão entender no final como a gente consegue reagir a tudo que eles estão fazendo. Porque no final tudo vem para o mesmo lugar. Então a gente deixa eles trabalharem, deixa eles tomarem a decisão, e a gente consegue enxergar quando eles estão vindo para o mercado. E quando eles entram para o mercado, só tem duas coisas que podem acontecer com o mercado. Ou o mercado vai subir, ou o mercado vai cair naquele momento. Mais nada. Tudo que esses participantes fazem, só tem dois caminhos no mercado naquele momento. Ou o mercado sobe, ou o mercado cai com a entrada dele. E é isso que eu foquei. Tá? Então, o que faz o mercado andar de verdade? Aqui a gente tem, igual um amigo meu, o Décio, que é um grande mentor, se a gente for analisar uma cirurgia, tem 150 soluções diferentes. Né? E, realmente, o que faz o mercado sair do 1 para o 6 é um conceito aqui muito simples. Tá? Primeiro conceito que eu quero que vocês anotem aí. Para um negócio ser fechado no mercado, é necessário que algum participante tenha a iniciativa de fechar o negócio. Essa iniciativa de fechar o negócio, ela se chama agressão. O que é isso? Carro. Mercado de carro. Você tem vontade de vender seu carro. Aí você vai lá e coloca uma ordem de venda no Web Motors. Você cria o seu anúncio, vai lá, mas vamos pensar só no carro, um carro, e coloca lá para vender por 100 mil reais. Essa sua intenção, essa sua vontade de vender o carro, garante que você vai vender o carro? Você consegue vender o carro agora? Não. O negócio ele só vai sair quando? Um comprador que tem interesse naquele carro, naquele ativo, que é o carro, decidir aceitar o preço. Imagina que interessante se tivesse um site igual ao Web Motors com preços de compra de carro. Ah, eu quero um Audi 2019 azul e o cara coloca a oferta dele. Quantas pessoas não iam vender carro melhor, porque ia ter um carro parecido com aquele e ia conseguir fechar o negócio. Então o mercado de carro hoje só oferece venda. Tem que vir alguém de fora fechar esse negócio. Né? Então isso muda todo o jogo. Na bolsa, no mercado futuro, no mercado de cripto, a gente tem tanto ordens de compra quanto ordens de venda. E para sair um negócio, necessariamente guardem isso, precisa de uma agressão. Quando um grande fundo comprar qualquer ativo, a gente vai comprar esse ativo porque o preço está barato, o múltiplo está barato, e ele quer encarteirar esse ativo, encarteirar essa ação. O que ele precisa fazer? Ele passou por um processo super longo de tomada de decisão, e a gente não está entrando nesse mérito. Ele passou por um super processo, alguns por vários analistas, vários economistas, várias reuniões, mas eu quero o final, eu quero o passo final. O passo final é ele fazer o quê? Ele enviar uma ordem para o mercado, aceitando o preço que está no mercado e executando a ordem dele. E é aí que a nossa história começa. Então, todo o passado, para mim, não importa. O que importa é como que essa ordem ela vai para o mercado. Tá? E aqui um conceito simples, o que faz o mercado andar é consumo de liquidez. Anotem isso, que a vida de vocês muda na tomada de decisão para qualquer outra coisa. Está negociando apartamento. Eu lembro que eu fui conversar com um amigo meu que estava super desesperado para vender apartamento. E ele não conseguia vender apartamento, porque os tempos são outros. E aí eu perguntei para ele, qual o último negócio que saiu do apartamento? Ele falou, pô, o último negócio que saiu foi 700 mil. Eu falei, como que você quer vender teu apartamento a 1 milhão?
qual foi a sequência do preço? Ele falou, que eu lembro o último negócio foi a 700, mas mês retrasado venderam um a 750 e no começo do ano venderam um a 800. Eu falei, cara, só estão vendendo para baixo, só mais barato, cada vez menor o preço, não tem ninguém batendo na tua porta querendo comprar, ninguém está te procurando, você cada vez está baixando o preço, e você acha que você vai conseguir vender mais caro, por quê? Não tem ninguém com necessidade. Quando a gente fala de consumo de liquidez, é necessidade, é urgência. O cara quer comprar aquele ativo. Então, o ativo ele só sai de 1 para o 2, porque tem participantes querendo comprar 2. E aí o mercado só vai para o 3, porque vai ter alguém disposto a comprar a 3. E aí ele vai para o 4, para o 5 e assim por diante. Então, o mercado só sobe. Vocês podem juntar todos os livros que vocês já leram, todas as faculdades. Eu falo porque eu passei por vários estudos acadêmicos, eu participei de eventos acadêmicos com grandes personalidades do mundo inteiro de investimento, e no final, o que importa é que o mercado só vai cumprir a expectativa deles se tiver pessoas querendo cada vez comprar mais caro. Não importa que a empresa tenha bons fundamentos, que a empresa tenha ótimos números, se tiver alguém decidido vender aquilo por algum motivo, está desbalanceando carteira, vai cair. O cara decidiu sair do Brasil, vai cair. Pode não cair para sempre. Aí a estratégia deles, para mim, está 100% certo, que é o estômago de segurar médio e longo prazo. Mas naquele curto prazo, naquele momento, o mercado não vai reagir conforme fundamento. E aí vai depender se você tem liquidez ou não para segurar esse mercado irracional. E é o que mostrou para a gente hoje. Hoje o dólar abriu com grande alta e virou muito forte. Por quê? No começo do dia, muitos participantes com vontade, urgência de comprar cada vez mais caro. Quando isso acabou e eles começaram a vender cada vez mais barato, o mercado virou. E tudo vem do consumo de liquidez. Um outro conceito super importante aqui. O mercado, só pegar uma água aqui, o mercado ele não opera igual você. As pessoas que sentaram aqui, vocês concordam que elas têm tamanhos diferentes? São fundos diferentes, com perspectivas diferentes. A gente viu até clientes diferentes, um só focado em Brasil, outro focado 40% estrangeiro. Então, eles têm tamanhos diferentes. A gente vai falar um pouco de quem faz o mercado e de quem segue o mercado. Visões diferentes. Eu estou aqui apresentando uma visão diferente, uma visão além do investimento. Não existe dualidade. O que é melhor? Day trade ou investimento? O melhor para mim é ganhar dinheiro no day trade e saber investir bem. Esse para mim é o melhor mundo, que é o que eu faço. Não é nenhum nem outro. É você pegar a parte que sobrou do investimento, aceitar tomar um risco além e você pegar um pedacinho pequeno e ir para o investimento ativo, onde você consegue rentabilizar a sua carteira sozinho. Há diferentes propósitos, estilos de atuação, diferentes janelas de atuação, mas olha que interessante, que é isso que eu quero entregar para vocês. Eles olham as mesmas ferramentas de formação de preço. Todo mundo hoje, para comprar dólar futuro no Brasil, tem que olhar a mesma coisa. Tudo começa pela mesma coisa, que é livro de preços e histórico de negócios. Antunes, mas eu não olho nada disso, eu olho um gráfico. O gráfico nasce no histórico de negócios. Ele nada mais é do que a representação dos negócios de uma outra forma. Então, o que eu entendi? Que independente da forma que as pessoas e os participantes, sejam o tamanho que for, a gente está na Faria Lima aqui, os maiores fundos do Brasil ou estão aqui ou têm representação aqui, não importa o tamanho deles, quem eles sejam, se é estrangeiro, se é nacional, se é grande ou pequeno, eles olham a mesma ferramenta no final para enviar ordem. E o que importa para a gente, que faz o mercado andar, é a conclusão dessa tomada de decisão. Você concorda que se eles fizessem a análise, ficassem lá 1 mês, 2 meses estudando, e não fizessem nada, aquilo não ia mudar nada, eles iam ficar com aquela tomada de decisão para eles. E aquilo sempre tem um fim. E o meu foco é sempre o fim. O fim deles é enviar ordem para o mercado, comprar ou vender. Independente. Tem uma coisa que eu lembro que eu escutei de um cara em Paris, ele tinha um fundo gigantesco, um fundo soberano, eu tive a oportunidade de participar com ele, eu fui o único que dei uma palestra também falando sobre day trade, e ele me falou assim,
somos todos especuladores. O que muda é o prazo. O maior investidor de valor, que é o Warren Buffett, também é um especulador. Ele compra uma ação especulando que o preço dela vai estar mais caro do que ele entrou. Ele está especulando no longo prazo. Mas você concorda que a tomada de decisão sempre é esperando algo se valorizar, sempre especulando sobre aquilo? A palavra especulação vem disso, do que você acredita que vai acontecer no futuro próximo. Aí depende da janela de futuro de cada um. Uma vez sabendo disso, eu decidi focar nas ferramentas que todo mundo olha, né? E aí eu coloquei aqui, diferentes mercados, ferramentas iguais. A gente tem aqui, livro de preços da Petrobras, tá? É onde tem as intenções, como se fosse o Web Motors ali, só que a gente tem o preço de compra e o preço de venda. E do lado a gente tem os negócios realizados, o horário que saiu o negócio, a quantidade, o horário, o valor que saiu, a quantidade e quem iniciou. E olha que interessante, Petro, Vale, são as mesmas ferramentas, tudo nasce aqui. Tudo nasce aqui. Então, se você está olhando um gráfico, ele nasce aqui. Todas as ferramentas do mercado, tirando os dados extra-mercado, por exemplo, dados da empresa, boa parte da análise fundamentalista que olha os números da empresa, aí não estão aqui. Mas a parte de precificação do ativo listado em bolsa está aqui, tudo nasce aqui. Isso aqui é verdade, isso aqui é científico. Não sou eu que inventei. É isso, o preço é esse. O preço é o que está na tela. Se a gente quiser saber o preço do petróleo hoje, é o preço que está na tela. O preço do ouro é o preço que está na tela. Você pode inventar o que for, a tese que for, mas o preço é aquele. Índice futuro, mesma ferramenta. Mini índice, a mesma ferramenta. Dólar futuro, a mesma ferramenta. Mini dólar futuro, a mesma ferramenta. Mercado de Bitcoin futuro, as mesmas ferramentas. Uma corretora estrangeira, internacional, com a mesma ferramenta. Livro de preços, histórico de negócios, com coloração de quem iniciou a compra e de quem iniciou a venda. Isso muda tudo. O mercado ele só sobe se tem participante querendo comprar mais caro. E essa compra não é de qualquer jeito. É ele agredindo, ele aceitando o preço da venda. Então, aqui para o Bitcoin, por exemplo, subir, está aqui, $20 mil, 422. Para ele ir para o $20 mil, 422,5, precisa ser negociado $50 mil nesse preço. Aí ele abre espaço para o próximo preço, aí precisa ser negociado $609 mil. Aí ele abre espaço, mas olha que interessante, $600 mil muda meio ponto no dólar, no Bitcoin. Só que imagina se esse cara tem mais 600, ele vai puxar o mercado muito mais. Então, essa análise de tamanho, esse entendimento das ferramentas, você consegue ver coisas que ninguém está vendo, né? Ou não querem ver, ou não estão prestando atenção. A gente pega aqui um exemplo do mercado de dólar, tá? Um ativo sintético que a gente incluiu na Anelógica, que é a junção do mini dólar com o dólar cheio, e do lado Apple, né? Eu não inventei nada, eu só sigo o que os grandes fazem, né? A mesma coloração, a gente olha a diferença de tipo de envio de ordem. Aqui no Brasil, a gente precisa de um intermediário, que são as corretoras. Lá nos Estados Unidos, são várias bolsas. Para operações, você pode operar por várias bolsas, ou o que eles chamam de centro de liquidez, e eles usam diferenciação de cor. Mas percebem que tudo que eu passei aqui são diferentes mercados, ferramentas iguais. E aí, aqui eu chego numa conclusão simples. Eu tenho que olhar o que está todo mundo olhando, né? Então, aqui, um exemplo da minha tela de hoje, operando o dólar não tinha nem virado para queda ainda, abriu quase com 2% de alta, o mercado segurou muito lá no começo, a gente consegue, quem operou de manhã, viu que quem segurou o mercado hoje, no começo, foi o BTG e a XP, depois o mercado desagou, o mercado virou para queda, e aí, em praticamente 1 hora de mercado, R$25 mil operando, pequeno. Por quê? Hoje o mercado está um mercado andando muito. Hoje operações de R$3 mil, R$5 mil, sem muita exposição na corretora. Por quê? Hoje é um dia atípico, um dia pós-eleição, onde está todo mundo tomando decisão de forma irracional, só que todo mundo olhando a mesma informação. Terceiro conceito, paradigma do tempo.
O mercado não respeita uma cronologia temporal. Todos estamos acostumados a olhar o mercado de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Isso não importa. O que importa é a variação de preço. Vamos pegar o pessoal do fundo aqui. Vai mudar alguma coisa para eles, bater na porta deles lá e falar, ó, faz 15 minutos que passou a sua operação aqui, são fundos longos. Você acha que eles têm um despertador lá de Petrobras, ó, parabéns, faz 1 ano que você está comprado em Petrobras. Você vai ganhar um bônus. Não vai. Ah, faz 2 anos. Não vai, mas eu garanto que se acontecer alguma coisa em Petrobras e ela cair 20% no dia, esses caras vão estar dando cambalhota para entender o que aconteceu. Ou se vão sair da operação, ou se vão comprar mais porque está muito barato. Então, a gente chega na conclusão que o que realmente importa, independente do tamanho do investimento e do tempo do investimento, é variação de preço. Então, infelizmente, o investidor comum, o operador comum no Brasil e tanto lá fora também, olha o mercado da maneira errada. As pessoas tomam as suas decisões pelo tempo que passou e não pela variação que teve. E aí, essa é a grande diferença. O que importa no bolso desses caras, o que importa no meu bolso, o que importa no bolso do tesoureiro do BTG, por exemplo, é a variação de preço. O que vai mudar o bônus dele, o que vai mudar a posição dele, vai ser quanto variou, não quanto tempo passou. Isso aqui muda todo o jogo. Conclusão simples, usar a mesma ferramenta gráfica que está todo mundo acostumado a usar, só que seguindo o fundamento de mercado, que é um gráfico aí baseado em variação de preço. Tá? Foi uma coisa que a gente incluiu na Nelogica, que hoje é a maior plataforma aí de pessoa física, né? 90% do mercado opera por ela. E agora, aqui eu quero chegar num conceito um pouco mais avançado. A gente vai passar bem rápido os slides para chegar no conceito mais simples de todo. Esse aqui é o mapa do mercado. Tá? Impacto dos participantes. O mercado só vai reagir conforme a tese de cada fundo de investimento, conforme a tese de cada analista, conforme a tese de cada gestor, baseado em como os participantes vão atuar naquele período de tempo que a gente colocou. Seja 15 minutos, seja 1 dia ou seja 1 ano. E o impacto dos participantes se divide nessa escala aqui. Tamanho da ordem, então é um cara que enviou 1 lote do Mini ou é um cara que enviou 10 mil lotes do Mini? É um participante que compra 10 mil ações ou é um participante que compra 1 milhão de ações? Isso muda tudo. Se um gestor que passou por aqui decide comprar uma ação, ele vai ter que comprar por vários dias. Às vezes tem posições que demoram meses. Às vezes tem posições que tem que ser negociado ex-bolsa, tem que ser negociado fora. Porém, esse trade, né, que chama block trade, ele aparece no mercado, ele precisa ser registrado no mercado. E você consegue ver isso. E aí, uma vez que a gente olha de maneira simples, o tamanho da ordem e a frequência da ordem, quantas vezes está se repetindo aquilo, a gente mapeia todo o mercado. Então, todo o mercado é baseado nesse slide. A gente tem estrangeiro operando, institucional nacional, que são os grandes fundos que estão representados aqui. A gente tem market maker, HFT, que são ordens pequenas, mais repetitivas. A gente tem onde eu me encaro aqui, né? Eu sou um pouco acima do varejo, eu não sou um operador comum, né? Eu sou um operador especial do mercado eletrônico. A gente está ali na posição de girador, né? A gente tem um tamanho maior e a gente tem uma frequência maior. E a gente também tem ali, ó, uma hora que entra o regulador. Ele entra com um tamanho muito grande, mas às vezes uma vez só no mercado. Entradas do Banco Central no dólar. Não impacta muito o mercado? Ele entra muito grande, só que uma vez só. Às vezes, no máximo, 2 no dia. Banco Central entrou 3, é dia que o dólar sai da máxima e vai para a mínima, ou sai da mínima e vem para a máxima. Eu já vi em alguns momentos de crise isso acontecer. Então, quando você entende o impacto do participante, você consegue reagir muito rápido. E aqui eu poderia, né, eu fiz questão de colocar alguns termos avançados aqui, né, para a gente entrar até numa seara do público. Market maker. Quem é market maker? É o cara que faz mercado, o próprio nome diz. Ele busca encontrar um preço de equilíbrio no mercado. Ele não quer saber se o mercado vai subir ou vai cair, ele quer equilibrar o preço. Arbitrador busca equalizar a diferença entre os ativos referências. Ele pode, por exemplo, estar comprando um banco, vendendo outro.
ele pode estar comprando o Petro, vendendo o Vale, ele pode estar arbitrando as opções, mas ele não está olhando se o preço vai subir ou vai cair, ele está olhando a diferença de ativo. Os grandes participantes buscam otimizar custo de execução. Olha que interessante, se um participante que a gente viu aqui decide comprar uma ação, sabe o que ele está mais preocupado? Ele vai comprar 1 milhão de Petrobras. Sabe o que ele vai calcular, que é um valor intrínseco, quase ninguém está vendo? Quanto custa ele executar isso? Quanto custa em preço da ação? Ele vai comprar 1 milhão de Petrobras agora. Se vocês entrarem no preço de Petrobras, não tem 1 milhão de venda agora. Ele vai impactar preço. Se ele comprar 1 milhão, quanto ele impacta preço? Se ele comprar esse 1 milhão de 1 minuto em 1 minuto, quanto que ele impacta? Se ele comprar de 1.000 em 1.000, quanto ele impacta? Essa é a grande matemática que as corretoras oferecem. Hoje, muitos grandes participantes não operam ainda sozinhos no DMA, que é acesso direto ao mercado, pelo risco de execução. Imagina o cara vai comprar 1 milhão de Petro, em vez de comprar 1 milhão, comprar 10 milhões, porque errou um zero. Dedo gordo, isso acontece muito. E se ele piora o preço dele em 1 milhão de ações, 2%? Olha quanto isso impacta. O jogo hoje do institucional é custo de execução, uma coisa que ninguém fala no mercado. A diferença do cara operar hoje no Bradesco, no BTG ou no UBS é o custo de execução. É o relatório que o cara entrega de quantos centavos a mais ou a menos ele vai impactar na ordem dele. Ah, eu preciso comprar 1 milhão. Tá, quanto eu impacto no preço? Vão me acompanhar, não vão me acompanhar? Qual o preço que você me garante? Só que aqui é tudo conclusões mais avançadas. Grandes participantes são mais lentos devido ao tamanho. Esses caras deixam pegadas. Aonde que estão as pegadas? No histórico de negócios. É obrigado na bolsa a registrar todos os negócios. O tamanho, o horário, o ativo negociado, a corretora que intermediou a compra, a corretora que intermediou a venda. E aí você consegue, por regra bem básica, saber quem que foi que iniciou o negócio, quem agrediu e quem estava pendurado. Os HFTs são mais rápidos e ágeis, devido ao tamanho se camuflam, camuflam as pegadas. Então, se a gente está no mercado que só tem cara rápido, a gente não pode operar. Se a gente está no mercado que só tem cara grande, a gente entra na frente dele, porque eu sou mais rápido que um cara. Eu vejo um robozinho ligando, a gente montou várias reengenharias de mercado, são muito fáceis aí as correlações hoje, os tipos de operação, e eu consigo, na primeira meia hora do mercado, saber o que qualquer grande fundo está fazendo em ações. Entrando em termos técnicos aqui, eu consigo saber se, por exemplo, o Safra ligou um TWAP, o BTG ligou um VWAP, tem lá XP fazendo uma operação de POV, tem um fundo grande estrangeiro pelo Credi fazendo um implementation shortfall. Mas isso aí serve para quê? Para a gente só confundir a cabeça. O que importa para mim é se esse robô que ele ligou vai fazer o papel sair de 10 para 20 para 30. Se fizer isso, eu tenho a oportunidade de comprar 10, comprar 15, comprar 20, comprar 30 e vender na parada dele. Então, vocês podem confundir ou deixar as coisas mais difíceis do mundo ou simplificar. Eu decidi, por ordem aí, simplificar. O desequilíbrio do fluxo de ordens tem poder de explicar movimento de preço. O preço só sobe porque tem fluxo de ordens comprador e ponto final. Ordens dos grandes participantes geram um desequilíbrio no mercado e mudam o preço de patamar. Às vezes ninguém entende isso. O mercado, por exemplo, ele está aqui no 1. DI é muito assim. O mercado sai do 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele morre aqui. E aí ele fica 9, 10. 9, 8, 10. E não sai daqui. Por quê? Entrou algum grande participante, tirando o mercado do 1 e para o 10, isso é mudar de patamar, e agora os market makers e os HFTs estão só trabalhando a faixa do mercado, que a faixa agora é 8 com 10. Você precisa saber isso. Que horas que o mercado mudou de patamar e que hora que o mercado está equilibrado. Isso, para quem investe, dá clareza em timing. Você tem que olhar o preço da ação que está operando, aí você sim pode usar um gráfico. Você tem que olhar e falar, que nível que eu estou? Eu estou num nível de equilíbrio de preço, então eu estou brigando numa faixa de preço, onde aqui não está estragando ninguém,
ou o mercado está prestes a mudar de patamar? O timing de boas compras é mudança de patamar, tá? E aí a gente tem até conclusões mais avançadas, né? 30% da oscilação do preço é feito por robô. 60% do preço da oscilação é fluxo de grande participante. E só 10% é notícia e preço. Olha que interessante. Só 10% do movimento do preço é causado por notícia e é causado por preço. Análise gráfica, análise técnica. O resto é decisão de grande participante. Então aqui já me dá uma solução. 40% do mercado não tem o que estar operando. Porque ou é cara muito rápido, que são HFTs, ou são coisas que eu não controlo. Notícia ou preço, que é pessoa pequena. E aí eu chego, para a gente fechar aqui, em conclusões simples. A informação que você precisa, ela está na tela. Os participantes que você precisa seguir, eles estão na tela. Todos os fundos do Brasil, não sei nem quantos fundos são, acho que são mais de 5 mil, 10 mil fundos, do maior de todos, você vai encontrar ele lá na tela. Quando ele enviar uma ordem, você vai estar lá no ativo que ele está operando. Quando o Banco Central decidir fazer alguma coisa, através de algum dealer, ele pode saber que se das 9 às 11, o Antunes vai estar lá com o lote dele. E todo o estudo dele, todo o governo, toda a política monetária, tudo que foi feito, eu não preciso de nada disso. Porque se mostrar para mim que o mercado vai cair, eu vou conseguir vender na frente dele, ou reagir a isso e vender depois dele, e me aproveitar todo esse deslocamento de preço, e ali a minha ordem se torna igual. Por quê? O dinheiro está na tela. O mercado é democrático. O dinheiro está na tela. Se você quer ganhar mais, você só aumenta mais o risco. Como que você aumenta o risco? Não é com mais dinheiro, é com mais experiência. E a experiência vem como? De você fazer um dia, fazer 2, fazer 3. Todo mundo começa na faixa branca. O erro é o cara comparar investimento ativo, que é day trade, com investimento passivo. Aqui, colocar mais dinheiro num fundo vai fazer você ganhar mais dinheiro. Nisso que eu estou te ensinando, se você colocar mais dinheiro, você só vai cavar a cova capar maior, porque você não tem eficiência. Só que é possível você fazer grandes rentabilidades. Pega quanto que você precisa para fazer 100 mil num investimento tradicional no final do mês. Quanto isso vai representar? A tela é nosso jogo. Tá? E aqui, o que eu quero colocar para vocês você também pode chegar nessas conclusões. Tá? Eu vou ler aqui, está pequenininho, mas só vocês entenderem um bate-papo que eu tive com um aluno faz um tempo, mas representa muito isso. Ele, cara, sexta comecei a olhar a revisão, não observando somente meus trades, né, as minhas operações, mas vendo quem eram os participantes que faziam o movimento de preço de verdade. Quem defendia, como atuava, se contra ou a favor do movimento, com que tamanho de boleta, até aí ok. Na segunda fiz o mesmo estudo, na terça também, sinceramente, ficou simples. Não fácil, mas simples. Parece que o mercado é uma roça, e todo dia eu vejo os mesmos caras fazendo as mesmas coisas, com o mesmo tamanho de boleta. Tem galinha, vaca, lobo, cada um com um tamanho de agressividade fazendo o seu jogo. Tem um participante grande aí, que eu vi nesses todos os dias, sexta, segunda, terça, ontem e hoje, entrando no mesmo horário, da mesma forma, e empurrando o preço, a mesma quantidade de pontos. Na segunda, eu fui fazer replay de mercado, e o mesmo cara estava lá. O cara não tem a vergonha nem de se esconder e ficar mudando de corretora. Usou a mesma todos os dias. A ficha caiu tanto, e agora parece tão claro que fico pensando, como que eu não vi isso nesse tempo todo que eu estou olhando a tela do mercado? Aí ele me perguntou, né, isso é o metajogo ou estou viajando demais? Né? É simples, é só o cara sentar e olhar. E aqui, de novo, eu não estou falando que isso aqui é melhor que investimento, que isso aqui é melhor que qualquer outra coisa. Aqui é uma escolha de você fazer renda. Pode ser uma renda extra, pode ser a sua profissão, mas lógico que precisa de dedicação, você precisa pelo menos 1 hora por dia, e aí é uma escolha sua fazer isso. Mas o que eu falo, que fazer isso da maneira certa, fazer isso aqui de forma correta, traz muito dinheiro de forma simples, de forma avançada, e você consegue dar seus próprios salários, você consegue aumentar seu salário de um dia para o outro, você consegue aumentar os seus aportes de um dia para o outro ou no mesmo dia. Então você não precisa depender de ninguém, a tua boleta é igual a todos. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente consegue, mesmo hoje da minha casa, né, hoje eu opero do meu escritório, mas mesmo uma pessoa da casa dela, saindo do
Rio-São Paulo, com uma boa internet, né, se equalizar aos melhores operadores do mundo. Então o mercado DMA, né, o acesso direto ao mercado, tornou o mercado uma grande democracia de verdade. Ali no mercado onde todo mundo é igual. Né? Por isso que eu proclamo tanto isso, né, para mim, eu mostro tanto essa liberdade, eu brigo para mostrar isso aqui, porque a gente tem várias informações erradas, várias informações confusas, e quando o cara vê uma informação tão simples, ele fala, cara, eu não preciso ser um gestor, eu não preciso ser um analista, eu não preciso ter faculdade, eu não preciso estar em Harvard, não que eu tenha nada contra isso, não tenho, quem pode estudar, o estudo faz a gente crescer. Mas muitas vezes o sonho da tua vida está aqui, ó, na tela, onde todos esses estudiosos estão trabalhando de graça para a gente, para no final enviar uma ordem para o mercado e a gente conseguir reagir ao que eles estão fazendo e fazer dinheiro, porque o especulador sim é importante para o mercado, eu tomo o risco que ele não quer correr. Eu tomo o risco temporário de pegar um lote de dólar e passar para outra pessoa. Então, tem muito preconceito na profissão especulador, principal no Brasil. Nos Estados Unidos, o especulador é visto de maneira nobre. Por quê? O especulador que faz o preço. O especulador que está tomando risco. Se não tem o especulador, não se negocia café, não se negocia petróleo, não se negocia Petrobras, porque um cara que está sentado aqui tem uma tese, ele compra a Petro a 28. O outro aqui tem uma tese, só vende Petro a 30. Se não tiver alguém no caminho para tomar o risco desses caras, o mercado não anda. E hoje o risco está ou na minha mão, como especulador que opera de maneira manual, ou no risco automatizado dos grandes robôs que operam. Então a gente é sim muito importante para o mercado, a gente faz sim diferença para esse mercado, independente se é uma pessoa física operando lá na favela, ou se é o melhor fundo de arbitragem HFT operando aqui na Faria Lima. Sem especuladores esse mercado não existe. Por isso eu tenho muito orgulho de ser trader, de ser um operador especial no mercado, tomando decisão de maneira simples. E posso te dizer, conhecendo o mercado como muita gente não conhece, só que eu não preciso discutir isso e não preciso que ninguém estude isso, porque no final está tudo na tela. Tá? Agradeço quem está em casa, agradeço a presença de vocês, foi um prazer estar aqui, pessoal. Obrigado.